O eu autocentrado. A mente está sempre querendo alimentar-se para pensar. Ela procura alimento para sua própria identidade, para seu sentido de ser. É assim que o ego se cria e se recria continuamente. Quando pensas ou fala a respeito de si mesmo, quando diz eu, está se referindo a eu e a minha história. Está falando do ego com seus gostos e desgostos, medos e desejos. O ego que nunca se satisfaz por muito tempo. Esta é a noção que sua mente tem de você, condicionada pelo passado e buscando encontrar sua plenitude no futuro. Você se dá conta que esse ego é fugaz e passageiro como uma onda na superfície do mar? Quem percebe isso? Quem compreende que esta força física e psicológica é passageira? Este é o eu mais profundo que não tem nada a ver com o passado e o futuro. O que restará de todos os medos e desejos associados ao problema de sua vida e que diariamente exigem o máximo da sua atenção? Restará apenas seu nome gravado na lápide de sua sepultura e as datas ligando seu nascimento e sua morte. Para o eu autocentrado, para o ego, este é um pensamento deprimente. Para o que você é essencialmente, é libertador. Quando cada pensamento absorve toda a sua atenção, isso mostra que você se identifica com a voz que está dentro da sua cabeça. O pensamento se confunde então com o sentimento do eu. Este é o eu criado pela mente, o que chamamos de ego. Este ego construído pela mente se sente totalmente incompleto e precário. Por isto, o medo e o desejo são as emoções e forças dominantes e motivadoras desse ego. Quando se dá conta de que existe uma voz na sua cabeça que pretende ser você e não para de falar, percebe que, de forma inconsciente, você vem se identificando com a corrente do pensamento. Quando percebes a existência desta voz, compreendes que não és esta voz, mas a pessoa que a percebe. Ter liberdade é saber que você é a consciência por trás dessa voz. O ego está sempre busca sem cessar isto ou aquilo para se sentir mais completo. Isto explica porque ele se preocupa compulsivamente com o futuro. Ao perceber que está vivendo para o momento seguinte, você descobre que começa a abandonar o padrão da mente autocentrada. Torna-se então possível escolher concentrar toda a sua atenção no momento presente. Ao concentrar toda a atenção no momento presente, uma inteligência muito superior à da mente autocentrada entra em sua vida. Ao viver através do ego, você faz do momento presente apenas um meio para atingir um fim. Vives em função do futuro, mas, quando atinge seus objetivos, eles não o satisfazem, ou não o satisfazem por muito tempo. Quando você dá mais atenção ao que está fazendo do que ao resultado que quer alcançar com a sua ação, rompe o velho condicionamento autocentrado. Sua ação presente se torna não só muito mais eficaz, como infinitamente mais satisfatória e gratificante. Quase todo ego tem um pouco do que poderíamos chamar de identidade da vítima. Muitas pessoas se veem de tal forma como vítimas que esta imagem se torna um ponto central de seu ego. O ressentimento, a mágoa, passam a ocupar uma parte essencial da visão que essas pessoas têm de si mesmas. Mesmo que suas mágoas sejam muito justas, ao assumir a identidade de vítima, você cria uma prisão cujas grades são feitas de formas de pensar. Veja o que está fazendo com você mesmo, ou melhor, o que a sua mente está fazendo com você.
Sinta a ligação emocional que você tem com sua história de vítima e perceba sua compulsão de pensar ou falar a respeito. Testemunhe o seu estado interior. Você não precisa fazer mais nada além disto. Ao perceber isso, a transformação e a liberdade virão. Reclamar e reagir são as formas preferidas da mente para fortalecer o ego. Para outras pessoas, grande parte da atividade mental e emocional consiste em reclamar e reagir contra isto ou aquilo. Procuram fazer com que os outros e as coisas estejam errados, e só eles estarem certas. Estando certas, eles se sentem superiores e, assim, fortalecem seu ego. No entanto, essas pessoas estão apenas fortalecendo a ilusão do ego. Pare um pouco e pense, você tem esses padrões de comportamentos? Consegue reconhecer a voz em sua mente que está sempre reclamando e apontando os outros como culpados? O eu autocentrado precisa do conflito para fortalecer sua identidade. Ao lutar contra algo ou alguém, ele demonstra para si mesmo que isto sou eu e aquilo não sou eu. É comum que países, tribos e religiões procurem fortalecer sua sensação de identidade coletiva, colocando-se em oposição aos seus inimigos. Quem seriam os crentes se não existissem os que não creem? Ao se relacionar com pessoas, você é capaz de perceber em si mesmo sentimentos sutis de superioridades ou inferioridades em relação a elas? Quando isto acontece, é o ego que está manifestando, porque ele precisa da comparação para se afirmar. A inveja é um subproduto do ego que se sente diminuído quando algo de bom acontece com alguém. Quando alguém possui mais, sabe mais ou tem mais poder do que ele. A identidade do ego depende da comparação e se alimenta do mais. Ele se agarra a qualquer coisa. Quando nada disto funciona, as pessoas procuram fortalecer seu ego considerando-se mais injustamente tratadas pela vida, mais doentes ou mais infelizes do que as outras. Quais são as histórias que você cria para encontrar a sua própria identidade? O eu autocentrado tem também necessidades de se opor, resistir e excluir para manter as ideias de separação da qual depende sua sobrevivência. Assim, ele coloca eu contra os outros e nós contra eles. O ego precisa estar em conflito com alguém ou com alguma coisa. Isto explica por que você, apesar de querer paz, alegria e amor, não consegues suportar a paz, a alegria e o amor por muito tempo. Diz que quer ser feliz, mas está viciado em ser infeliz. A sua infelicidade não vem dos fatos da vida, mas do condicionamento de sua mente. Você se sente culpado por algo que fez ou deixou de fazer no passado? Uma coisa é certa, você agiu de acordo com o nível de consciência e de inconsciência que tinha na época. Se estivesses mais alerta, mais consciente, teria sido de outra maneira. A culpa é a forma que o ego tem para criar uma identidade. Para o ego não importa que esta identidade seja negativa ou positiva. O que você fez ou deixou de fazer foi uma manifestação do inconsciente, que é natural da condição humana. Mas o ego personifica a situação e diz, eu fiz tal coisa. E assim, cria uma imagem de si mesmo, como ruim, falho ou insuficiente. A história mostra que os seres humanos cometeram inúmeros atos violentos, cruéis ou prejudiciais contra os outros e continuam a cometê-los. Será que todas essas pessoas devem ser condenadas? Será que são todas culpados? Ou será que esses atos são apenas expressões de inconsciência, um estágio de processo de evolução do qual
estamos nos libertando? As palavras do Cristo, perdoai-os, Senhor, pois eles não sabem o que fazem, podem ser usadas em relação a você. Se estabelece os objetivos autocentrados na sua busca de libertação e de autovalorização, mesmo que os atinjas, eles não irão satisfazê-lo. Estabeleça objetivos, sabendo, porém, que o mais importante não é atingi-los. Quando alguma coisa inesperada acontece, fica demonstrado que o momento presente, o agora, não é apenas um meio para atingir um fim. Cada momento do processo é importante em si. Busque seu objetivo valorizando cada passo da caminhada. Só assim, você não se deixará dominar pela inconsciência autocentrada. Disse o mestre budista quando lhe pediram para explicar o sentimento mais profundo do budismo: sem o ego, não há problemas.